Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia e também bom dia a quem nos acompanha em casa, sobretudo os doentes. Nós hoje celebramos o 24º domingo e o Senhor, depois de fazer o sermão das bem-aventuranças, diz-nos algumas verdades. E é essas verdades que nós hoje vamos ouvir no Evangelho para refletirmos, para pensarmos. E celebramos esta Eucaristia a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E saudamos a todos aqueles que nos acompanham, mesmo não sendo da nossa cidade. Mas cristãos e unidos pela mesma fé. E para melhor celebrarmos a nossa fé, tomemos consciência que somos cristãos e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus, Criador e Senhor de todas as coisas, lançai sobre nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós os efeitos do vosso amor, dai-nos a graça de vos servirmos com todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos. Eu não resisti, nem recuei um passo. Apresentei as coisas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra e sei que não ficarei desiludido. O meu advogado estava perto de mim. Pretende alguém insultar-me? Um processo? Compareçamos juntos. Quem é o meu adversário? Que se apresente.
O Senhor Deus vem em meu auxílio. Quem ousará condenar-me? Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para as povoações de Cesareia de Filipe. No caminho, fez-lhes esta pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros um dos profetas. Jesus então perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: tu és o Messias. Ordenou-lhes então severamente que não falassem dele a ninguém. Depois começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem tinha de sofrer muito, de ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, de ser morto e ressuscitar 3 dias depois. E Jesus dizia-lhes claramente estas coisas. Então Pedro tomou-o à parte e começou a contestá-lo. Mas Jesus, voltando-se e olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: vai-te, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só as dos homens. E chamando a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Na verdade, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida, por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, permitam-me que eu comece as minhas palavras neste domingo, saudando mais uma vez a todos vós e a todos aqueles que nos acompanham em casa, e de modo particular as famílias dos nossos irmãos que ao longo destes 41 anos da nossa história foram partindo. Em 1979, Maria do Carmo Pacheco. Em 1989, Manuel Araújo. Em 1995, Maria Eduarda do Rego. Em 1999, Luís Couto Abreu. Em 2009, Maria do Carmo Costa. E em 2012, Filomena Andrade. Saudamos os nossos irmãos, as suas famílias, porque nós tanto devemos a estes irmãos, que no seu exemplo, na forma como conviveram conosco, nos valores que defenderam, na forma de viver a vida, tudo isso são aspectos importantes que nós devemos realçar. Mas hoje o Evangelho apresenta-nos alguns aspectos da nossa fé cristã e que devemos refletir e pensar. Estes aspectos que o Senhor hoje diz no Evangelho, se quisermos ser cristãos e fiéis à nossa fé, não podemos protelá-los, colocá-los na prateleira. Temos que nos empenhar com eles. O primeiro aspecto, Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E houve, como nós sabemos, todas as respostas. Umas completamente erradas, outras imprecisas. Nenhuma satisfez o Senhor. Portanto, e algumas com alguma malícia, certamente, com alguma artimanha por trás, com alguma coisa escondido. Sempre assim foi na história da humanidade. E estas respostas que o mundo dá a respeito de Jesus continuam idênticas e igualzinha ao tempo de Jesus. Continuam iguais. Respostas, quem é Jesus? E as respostas mais disparatadas em nome de sabedoria. Há um padre em Portugal que esta semana escreveu assim: quando se diz que todas as religiões são iguais, é o aguilhão do demónio para confundir. E olhai o que é que se hoje se diz no mundo: tudo é igual, tudo é igual. O Filho de Deus vir cá, não ter nascido, ter-nos mostrado o projeto de Deus, não interessa nada, tudo é igual. É o aguilhão do diabo. E já andam há muito tempo assim. E nós católicos não podemos ter dúvidas. Não é ser moderno ou não moderno, não é tudo igual. E alguns sabem que não é igual. E é a resposta que vão dando. Tudo é igual. A teoria do politicamente correto. E ai de ti, se atreves a dizer alguma coisa. Porque ofendes. Não é igual e ponto final. Foi no tempo que Jesus Cristo perguntou e é a mesma resposta. Não é igual. O segundo aspecto, Jesus não ficou satisfeito com as respostas do mundo. E Jesus vai aos apóstolos
E vós? Quem dizeis que eu sou? É o segundo aspecto. E em cada geração, em cada tempo, nós devemos responder a quem é Jesus. Não se trata de uma resposta teórica, teológica dos livros, digamos assim. Trata-se de uma resposta que deve ter sérias repercussões na vida. Então, quem é Jesus para ti? Quem é Jesus para mim? Que papel é que Ele desempenha na nossa vida? Como me relaciono com Ele? Amo? Procuro na oração? Na Eucaristia? Ou é uma teoria vaga, muito vaga? É um homem que apareceu na história. Quem é Jesus para ti? Ele pergunta. Ele pergunta. E esta resposta não se aprende nos livros. Aprende-se ajoelhando. Eu tenho dito muitas vezes que sempre, nunca escondi, que quando cheguei aqui, eu sempre fui dizendo, nós precisamos renovar a Capela do Assunção de Cristo, por várias razões. Mas se me perguntarem porquê, eu não sei. Sei que devia, mas não sei porquê. O Senhor, no futuro, vai dar a resposta. Não tenho dúvidas nenhuma disso. Mas eu não sei responder. Porque é que eu sentia a necessidade de fazer as obras da Capela de Assunção de Cristo? Eu não sei. Mas sei que devia. E que devíamos. E eu agradeço a todos aqueles que colaboraram. E a todos aqueles, porque tudo aquilo que temos feito na nossa igreja, com tanto sacrifício, é esta resposta a Jesus. Na vida, irmos respondendo quem é Jesus. Tanto trabalho que eu vejo, tanto sacrifício, mas também vejo por fora. Também vejo por fora. Também vejo o que anda por aí por fora. Mas a resposta vai-se dando com a vida. E vós podeis pensar que tem valor. Ontem celebrámos um santo que foi para a China, é o primeiro missionário da China a ser declarado santo. O padre francês, que foi através de Macau, entrou na China, disfarçou-se chinês, só conseguiu estar 4 anos na China. Foi logo preso, foi torturado, e ele certamente sentiu-se decepcionado. Mas Deus foi fazendo uma ação através do seu exemplo. Ele certamente morreu frustrado. Era um homem de fé, não teria, mas o seu projeto, pregar, andar muitos anos a falar na China, não foi. Não foi. O projeto de Deus às vezes é diferente e nós não entendemos. A resposta do mundo e dos cristãos, quem é Jesus, eu sei que os cristãos, a maior parte, não sabem, porque nós, ultimamente, as notícias passam por uma peneira. E só passa aquilo que... E de vez em quando nós vamos sabendo algumas. Houve uma escola católica do Ontário, e está a fazer um grande celeuma internacional de católicos. Eu não vejo aqui no Canadá católicos preocupados com isso, nem sequer sabem. Mas houve uma escola católica, ou uma ou duas católicas, que queimaram livros. Fizeram uma sessão e queimaram livros. E o mundo está perturbado, muitos católicos no mundo, porque o Canadá sempre foi um modelo de progresso, de abertura a ideias novas, nós sentimos bem no Canadá. E há muita gente incomodada por fora. O que é que isto significa? Porque nós sabemos história. Queimaram a livraria de Alexandria, por causa do mundo novo que vinha aí. O maior erro da história. Perdemos todo o contacto com o passado, com o antigo. Queimaram a biblioteca de Alexandria antes de Jesus nascer.
O que se perdeu por causa de ideias tontas. Depois, já no nosso tempo, o Hitler, o que fez a primeira coisa foi queimar livros. Na Rússia, queimaram livros. Na China, queimam livros. Qualquer dia, se o Canadá, estes livros vão ser queimados. O que é que significa? E vós pensais que queimaram livros de poucas vergonhas? Que nós, nos anos 70 e 80, por causa da abertura, tudo era permitido. Não foi livros de poucas vergonhas. Olha, foi o Tintim, porque o Tintim expressa lá uns valores que eles não estão de acordo. Tenha livros das crianças, com valores que eles não concordam. Não foi de pouca vergonhas. E eu só digo isto para dizer aos católicos, eu não tenho passaporte canadiano, mas sei história. E sei de história. E sei das humilhações que os católicos têm sofrido. E sei das humilhações. E o mundo olha para esta atitude com uma certa... Eu ontem, por exemplo, vi gente, padres espanhóis, católicos espanhóis, e nestes próximos dias, em Portugal não se pode falar. Em Portugal é uma grande democracia, mas temos o direito de estar sobretudo calados. Mas os espanhóis não. E graças a Deus. E está muita gente no mundo espanhol, sobretudo. Em Portugal houve um jornal que falou sobre este assunto. Mas a resposta é esta: quem é Jesus Cristo para ti? Quem é Jesus Cristo para ti? Quem querem que Jesus Cristo seja para mim? O que é que me querem pôr na minha cabeça? E eu não vejo os cristãos preocupados. Isso não me afeta. Mas é com muita dor que nós católicos vemos uma escola católica, que eram modelos. Nós no mundo tínhamos uma referência às escolas católicas do mundo inglês. Nos Estados Unidos, no Canadá, eu cresci com os olhos postos. É um modelo, sim senhora, uma coisa. Agora foi estes dias, já começaram, parece que há uns tempos, fizeram uma pequena experiência, ninguém viu, e agora repetiram maior, foram 1000 e tal livros. E nós católicos também temos que gritar que estamos a ficar cheios de sermos humilhados. Estamos a ficar cheios de ser humilhados. E isto de queimar livros, quem sabe história, quem sabe o passado, o vexame que foi, o fundamentalismo que está expresso por trás disto. O dizer que o caminho agora é por aqui e não há outros. Eu repito, é com muita tristeza, e sobretudo ver que a maior parte dos cristãos nada, nem se interrogai-vos sobre que tipo de livros é que queimaram, pelo menos isso, e mesmo quem nos acompanha, interrogue-se que tipo de livros é que queimaram. Não foram os livros das poucas vergonhas? Não foram, que deviam ser todos queimados. Não, isso é bom, isso é perfeito, isso é cultura, isso é futuro, isso é o progresso. Eu não sei até que ponto, peço desculpa, até que ponto vou ter liberdade de dizer isto. Eu não sei até que ponto. Mas a fidelidade a Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, é o compromisso com a vida, que eu acredito que Jesus Cristo é. E tentarmos desviar do caminho, verdade e vida, não é o caminho, não será o caminho.
A outra pergunta, o aspecto muito importante foi a resposta de Pedro. Tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. E esta resposta, Pedro, representava-nos a todos. E muitos dos batizados não aceitam isto. Muitas das pessoas que foram batizados não querem saber disto. Sobre Jesus é o Messias. Mas nós somos convidados a olhar para esta resposta que Pedro deu e saber o significado que ela tem. Custe isso a nossa cabeça. Mesmo que isso custe a nossa cabeça. Mesmo que isso custe a nossa tranquilidade, a nossa paz. Mesmo que isso custe muito. Mas Jesus Cristo é o Messias. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E que tem implicações em todos os aspectos da minha vida. E nós, cristãos, não fomos batizados para sermos uma Maria que vai com as outras. Porque o politicamente correto é tornar o mundo Marias vai com as outras. Vamos. O politicamente que nos querem impor é isso. É uma Maria vai com as outras. Nós sabemos em português o que isso significa. Talvez noutras culturas não saibam. Mas nós sempre tivemos mães, sempre tivemos mulheres, sempre tivemos homens, sempre tivemos pessoas que não eram Marias vai com as outras. Sem personalidade, sem identidade. Vai-se porque se vai-se atrás. Vai-se atrás do tambor, da banda, do barulho. Nós nunca fomos esse povo. Sempre soubemos quem nos guiava, quem nos orientava. E certamente, se vós ides falar, haverá 1001 justificações para aquilo que está a acontecer agora. E até correto, já há pessoas com uma inteligência tremenda justificam tudo. Mas não dizem o que está escrito nas letras pequeninas por baixo dessa atitude. E quem vai sofrer não sou eu, nem tu que já és avô ou avó. Quem vai sofrer são aqueles que tu amas, os teus netos. Esses é que estão a ser agora preparados para sofrer muito. Eu e tu não. Nós já vamos, mas agora os mais novos. Está-se preparado. A quarto aspecto, Jesus proibiu severamente que falassem a alguém a respeito de Jesus. E porquê? Porque não vale a pena. Porque não querem ouvir. Tem a cabeça empedernida. Não percas tempo. Mas não tenhas medo. Mas não percas tempo. Jesus proibiu severamente que falasse a alguém a seu respeito. Porque não valia a pena. E era na vida, no dia a dia, através do contacto, através da oração, através das experiências que eles iam descobrir quem era Jesus. Se tu falares, podes falar a vida toda, não convences ninguém. Nem nós pretendemos convencer. Aquilo que estamos a fazer é, vem conhecer Jesus, convive com Ele, aproxima-te da Eucaristia, aproxima-te da oração. É isto que Jesus nos diz. Proibiu severamente de falarem. O quinto aspecto, Jesus quis deixar claro que tipo de Messias é que Ele era. O Dr. Pires, todas as semanas escreve na nossa página da igreja, quem tiver internet, faça favor de lá ir, fez mais esta semana uma bonita reflexão sobre isto. O que tipo de Messias é Jesus? O texto está muito bonito, a gente não se pode alongar muito, mas é mesmo aqui que ele centraliza. Que tipo de Messias é que é Jesus? É neste aspecto. E o sétimo, a resposta de Jesus é clara, curta, dirigida a todos. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la.
Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, vai ganhá-la. É isto que Jesus Cristo nos diz a terminar. E não nos ilude, nem nos engana. E também aos irmãos que estão em casa, se quisermos ser fiéis a Jesus Cristo, pega na tua cruz. E os tempos preparam-se para a cruz ser pesada aos cristãos. Os tempos estão-se a preparar para a cruz ser muito pesada. E nós temos que tomar consciência disto. E muita gente tem uma cruz muito grande, esta pandemia, e mesmo em todas as comunidades, gente que não conseguiu, que está muito perto da depressão. A cruz é grande, mas a maldade dos homens é muito grande, mas a libertação de Deus é muito maior. E é isto que Jesus no Evangelho nos diz hoje. Todos, coração, com toda a verdade, sejamos fiéis a Jesus Cristo, que nós comungamos, a quem nós rezamos, a quem nós dizemos os nossos segredos, a quem nós dizemos as nossas mágoas, com quem nós desabafamos. É esse Jesus que se apresenta hoje no Evangelho. E não podemos ter medo. Já houve páginas da história muito escuras, muito negras, mas Jesus tem vencido sempre. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus da Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. E também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou com os profetas. Creio na Igreja Unida, Santa, Católica e Histórica. O profeta nos faz e para os pecados. E espera a ressurreição dos mortos e a vida mundial. Amém. Caríssimos irmãos, voltemos-nos para Cristo, que se fez igual a nós, para se compadecer daqueles que o invocam e digamos confiadamente: ouvimos, Senhor. Pela Igreja Santa, fermento da vida e da salvação, para que procure a sua força na cruz de Cristo e seja sempre testemunha da esperança. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos governantes do mundo inteiro, para que Jesus Cristo lhes dê a graça de promover a paz e a justiça. Oremos. Pelos leitores e pelos ouvintes da palavra, para que o Filho de Deus lhe grave no coração que a fé sem obras é morta. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos que não se encontram sentido para a vida, para que as palavras e o testemunho de Cristo os ilumine na procura da verdade.
Oremos, irmãos, Ouvi, Senhor, a nossa oração. por todos nós aqui reunidos em família, para que saibamos caminhar no seguimento de Cristo, levando a cruz que não escolhemos. Oremos ao Senhor. Rezemos pelo Afeganistão e por todas as consequências e pelo sofrimento de tanta gente. Em Cuba, tanto sofrimento e tantos problemas. Rezemos, e bem um pouco por todo o mundo, rezemos pelo nosso mundo tão confuso. E que nós católicos, nós cristãos, saibamos quem seguimos. Quem seguimos. A quem temos que ser fiéis. É Jesus, não é a mim. É Jesus. E temos que continuar a ser fiéis. Rezemos então ao Senhor para que a todos nos dê força. Ó Deus bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Ouvi, Senhor, com bondade as nossas súplicas e recebei estas ofertas dos vossos fiéis, para que os dons oferecidos por cada um de nós, para a glória do vosso nome, sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os corpos celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor nosso Deus, concedei que este sacramento celeste nos santifique totalmente a alma e o corpo, para que não sejamos conduzidos pelos nossos sentimentos, mas pela virtude vivificante do vosso Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Na próxima terça-feira é o dia da exaltação da Santa Cruz de Cristo. Eu convido mesmo quem está em casa, nós fazemos uma oração da manhã, com vários aspectos, e também o aspecto histórico. Nós temos em Toronto a paróquia de Santa Helena. Santa Helena convenceu o seu filho, imperador, que mandasse o exército para as lixeiras de Jerusalém para encontrar a cruz de Cristo. Isto no século IV, mais ou menos em 327. Encontraram a cruz e a coroa. E a coroa depois, mais tarde, foi oferecida ao nosso querido rei Dom Luís IX de França. E está em França, no Notre-Dame, e um dos perigos que quando ardeu Notre-Dame foi arder a coroa do Senhor Jesus Cristo. Portanto, e devemos este feito de Santa Helena. Portanto, um abraço para todos aqueles que eu também sei que muita gente da paróquia de Santa Helena nos acompanha. Portanto, o próximo dia 14 é o dia da exaltação do Senhor Santo Cristo, do Senhor Jesus Cristo. E no outro dia, a Senhora das Dores, que é uma devoção a Maria tão profunda do povo português, sobretudo no sul de Portugal. Portanto, Nossa Senhora das Dores. Eu convido quem não se inscreveu a assistir, se não falhar nada, pelo menos a oração da manhã será sobre estes dois temas, a exaltação da cruz de Cristo e a Nossa Senhora das Dores. Esta semana é uma semana voltada como nós cristãos, como diz o Evangelho: quem quiser seguir-me, não ande com coisas, pegue na sua cruz. E às vezes há cruzes tão pesadas, a gente sabe, mas é assim que o Senhor nos pede. E o Senhor a todos abençoe, mesmo com a sua cruz pesada. A todos bom domingo e boa semana, e em paz, e que o Senhor nos acompanhe.